Herdeiro pode vender um imóvel sem autorização dos outros herdeiros? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com a advogada Elaine Portela. Ela, que é especialista em direito imobiliário. Doutora, seja bem-vindo em nosso canal. Obrigada, Fábio, pelo convite. Obrigada, Marcel. Espero contribuir, nesse canal aqui com as informações sobre direito imobiliário. Marcel, bem-vindo em nosso bate-papo. Olá, Fabi. Olá, doutora. Doutora, afinal, um herdeiro, ele pode vender o imóvel sem a autorização dos outros herdeiros? Então, isso é uma pergunta bem interessante, Porque a gente que trabalha com a área imobiliária e com direito sucessório, a gente vê muitas questões desse tipo, E causa, inclusive, brigas familiares. Quando a pessoa falece, é importante a gente colocar aqui, aproveitar esse canal que vocês estão aqui fazendo essa divulgação. Eu já parabenizo vocês pelo trabalho, porque é importante a gente passar esse tipo de informação para o público. O inventário, quando a pessoa falece, ela vai deixar ali direitos, e também obrigações. Então, quando nós abrimos o inventário, a gente vai justamente verificar se a pessoa que faleceu, ela deixou mais patrimônio do que dívidas. Ou existem situações que a pessoa falecida deixa mais dívidas do que patrimônio. Então, os herdeiros, eles só vão herdar, de fato, o que sobrar daquele processo, E aí, nesse processo de partilha que a gente fala, você não pode, por exemplo, um herdeiro vender um outro bem sem que os demais, concluam ali aquele processo da partilha. Então, é importante a gente colocar essa observação. Mas o que acontece, Fabi, na realidade, na vida como ela é, como eu sempre falo, Prática. Na prática. O que o herdeiro pode fazer nesse caso? Quando você tem um pai, uma mãe, alguém que faleceu e que deixou uma herança para você, você tem a expectativa daquele direito de herdar, Então, eu, por exemplo, Elaine, sou herdeira e eu posso, no caso, ceder o meu direito de herdar para você, Fabi, E aí, nesse processo, existe um procedimento que a gente chama cessão de direitos hereditários, que você pode, inclusive, fazer isso através de uma escritura pública. E aí, esse processo, você sim pode fazer a venda do seu direito, para terceiros. Agora, acontece a seguinte situação que a gente estava conversando aqui, Se no momento da finalização do inventário, o morto, o falecido, deixar mais dívida do que bens, aquele que comprou o direito sucessório vai receber a dívida, nada. Herdou as dívidas. Exatamente. Então tem que tomar bastante cuidado, neste momento. Isso. É importante também falar que às vezes as pessoas têm o que a gente vê na prática, Antes de finalizar o inventário, as pessoas já fazem as partilhas. Olha, eu vou ficar com um carro, você vai ficar com um apartamento, você vai ficar com uma casa de praia. E a gente sabe que no direito sucessório, os bens eles só são individualizados no final do processo, na partilha. Então, é importante colocar também que, assim, o herdeiro ele não pode, se na cabeça dele ele disse assim, não, eu vou ficar com esse microfone aqui, Esse microfone eu herdei do meu pai, então eu vou ceder o direito de ter esse microfone. Não, não é assim. Ele vai ceder o direito que ele tinha da cota parte dele sobre a herança, porque a herança é um todo. Então, você não pode individualizar a questão do bem, antes de fazer a partilha, que aí eu acho que responde a sua pergunta. Às vezes a pessoa tem ali os bens e ela já diz assim, olha, esse apartamento vai ficar para mim. E ele quer vender aquele apartamento. Então, ele não pode, porque a partilha não foi feita. Então, todo mundo é dono de tudo. Aí, nesse caso, o ideal, mais seguro, inclusive para quem está comprando, para que ele não compre gato,
lebre por lebre. Gato por lebre. Gato por lebre. Então, ele pode, no caso, fazer um procedimento de uma autorização através de um alvará judicial para comprar aquele bem, caso exista algum tipo de litígio, ou agora pode fazer também através do processo do próprio judiciário. Do próprio cartório, né? De fazer o processo extrajudicial, de fazer a questão da venda através das escrituras públicas. Então, assim, o comprador ele vai ter mais segurança. Porque acontece, pessoal, às vezes o comprador compra, né, através de um contrato particular ou um contrato de uma escritura pública de cessão, e quando chega no final tinha tanta dívida de IPTU, né, IPTU, condomínio, dívida trabalhista, execução fiscal, né, dívidas tributárias, e ninguém sabia, né? E que ninguém sabia, não foi feito uma due diligence, né? E aí a pessoa fica com a mão na cabeça, e agora? Paguei e não consigo ter aquele bem como sendo meu patrimônio. Então, é muito importante essa informação. Então, é importante, antes da pessoa comprar, tem algum documento que a pessoa precisa tirar no cartório para saber se aquele imóvel não possui dívidas anteriores? Então, a certidão... É importante tirar todas as certidões, né, do imóvel em relação à questão da certidão de ônus, que essa é a principal, né, para poder verificar exatamente se existe ali algum tipo de penhora, alguma coisa desse sentido. Tirar também todas as certidões da pessoa falecida, né, para verificar se existe algumas dívidas em relação a esse sentido, e também dos herdeiros, porque como eles também vão herdar, caso eles também tenham algum tipo de situação ou até uma indisponibilidade, ele não vai conseguir ceder. Então na realidade, é procurar um especialista, né, principalmente em direito imobiliário, né, não precisa necessariamente ser um advogado, né? Olha, o ideal, né? Eu acredito que nesse caso aí é fundamental fazer um advogado. Porque assim, você não está comprando uma bolsa, né? Claro. Um imóvel, às vezes, é a vida da pessoa. Então, o ideal, de fato, é você contratar um advogado que seja especialista na área, que tenha conhecimento, para que tente minimizar os riscos. Porque no cartório ele não vai seguir determinados procedimentos, né? Ele não vai observar se ele quiser comprar dessa forma, né? Na verdade, o processo do inventário, necessariamente, pelo próprio Código Civil, você precisa ter um advogado fazendo a instrumentalização. Junto, claro. Mas quem está comprando, se está comprando um imóvel que está no inventário, eu oriento que procure também um advogado especialista. Porque, às vezes, o barato sai caro. Com certeza. Né? E você pode estar entrando numa situação que você possa perder o dinheiro que você investiu. Sim. Doutora, voltando aqui, no caso um dos herdeiros esteja morando no imóvel e esse imóvel precisa ser vendido, como que faz? Como que fica essa questão? Então, a gente vê também muitas questões, né? Que às vezes um herdeiro só fica ali naquela posse do imóvel e às vezes os outros herdeiros querem vender. E aí, normalmente, nesses casos aí, quando existe esse tipo de litígio, os outros herdeiros, né, ele pode buscar o judiciário, né, para pedir um alvará judicial para que o juiz autorize a questão da venda daquele imóvel. Porque muitas vezes fica aquela questão, ninguém tem dinheiro para pagar inventário. Então, quem está na posse fica mais confortável. E esse morador, ele pode ele chegar e falar, olha, não aceito esse valor de venda, ele pode ter esse argumento ou não? Pronto. Bom, vamos lá. A vida é como ela é, né? Normalmente quem está na posse começa a criar algumas dificuldades. Eu não quero vender por esse valor, porque o imóvel vale muito mais e tal. Então, os outros herdeiros, ele pode solicitar um perito judicial para fazer uma avaliação, né? Levar até a avaliação de corretores de imóveis, que também são profissionais válidas, que você pode levar ali para o judiciário para poder demonstrar mais ou menos quanto é que está tendo o valor de mercado. E aí o juiz vai fazer a autorização da venda dentro daquele valor que foi avaliado. E mesmo que ele esperneie, não quero, mas ali já existe uma autorização judicial para proceder à venda. Quem vai comprar, pouco importa, ele está ali resguardado pela tutela jurídica que foi dada em autorizar a questão da venda.
Então, observe como é muito mais seguro, né? Quem está comprando, comprar dessa forma. Sabendo que já está nessa fase. Exatamente. E os outros herdeiros, ele pode cobrar um aluguel desse herdeiro que está sobre posse do imóvel? Pode. Ele pode, durante o processo da partilha, vamos supor, que um herdeiro ficou ali durante 2 anos no imóvel com uma posse exclusiva, né? Então, eles podem estipular um valor de aluguel referente à cota-parte dos demais, porque o que a gente entende, né? Quando a pessoa falece, o bem é de todos. Então, se um está numa posse exclusiva, né? Ele tem que ressarcir. E aí, esse ressarcimento desse valor, dessa cota de aluguel, pode ser, inclusive, instrumento para a gente fazer as compensações no momento da partilha. Nós, como advogados, entendeu? Olha, você está no bem tanto tempo, então, vamos supor que tivesse um aluguel aqui correspondente à cota-parte que você não é dono, e aí a gente faz os cálculos. E, doutora, agora na vida como ela é, esse herdeiro que está no imóvel, ele pode dificultar, por exemplo, para vender o imóvel, para ir pessoas para visitar o imóvel, ele pode fazer essas coisas? Então, dificultar ele pode, mas aí ele pode também, na hora que você fizer uma solicitação de autorização judicial, você já deixar na autorização judicial, já requerer isso para o juiz, que o imóvel seja, né, ali disponibilizado para a questão de visita. E caso ele não venha disponibilizar, entrar com algumas medidas coercitivas judiciais para obrigar ele a fazer. Então, ninguém pode se apossar de um bem que ele não é proprietário absoluto. Ele é um proprietário como os demais também. E, por isso, ele precisa obedecer às regras. Com certeza. Entendi. Mais alguma dúvida? Não. Obrigada, viu, doutora, pelos esclarecimentos. Obrigado, doutora. Deixa aqui, por favor, seus contatos para os internautas que quiserem entrar em contato com a senhora. Então, quem quiser saber mais informações sobre o conteúdo de direito imobiliário, direito de família, sucessório, me acompanha no Instagram, já aproveita e me segue lá. Meu @ é Elaine_Portela_ADV. Será um prazer estar aí compartilhando essas informações com vocês. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Até o próximo vídeo.